Meu querido irmão, minha querida irmã, um bom dia, uma ótima sexta-feira a todos nós. Já estamos aí com o pé no final de semana e quero convidar você, junto com a palavra de Deus, a refletirmos o chamado que Jesus Cristo tem para a vida de todos e cada um de nós. Todos somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a anunciar a pessoa de Jesus Cristo e todos somos chamados a ouvir a palavra de Jesus. E tratando-se de anúncio, eu queria convidar a você a inscrever-se em nosso canal e também compartilhar este vídeo e o nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso a esta reflexão do Evangelho a cada dia. O Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, está no texto de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Com autoridade para expulsar os demônios, designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, nos deparamos hoje com o Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que Jesus Cristo chamou todos os seus discípulos após ter feito uma experiência de subir ao monte. Subir ao monte no texto bíblico é aproximar-se de Deus, é colocar-se em oração, é aproximar-se da divindade de Deus que toca a humanidade de cada um de nós. Jesus Cristo colocou-se em oração para poder ser sinal na vida dos seus discípulos e para que os seus discípulos fossem sinal de Jesus. Porque é interessante entendermos o Evangelho de hoje. Jesus Cristo chama os seus discípulos e dá a eles autoridade para expulsar demônios e para realizar também na vida das pessoas os feitos de Jesus. Também todos e cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, devemos ouvir o chamado de Deus. Jesus Cristo que nos chama constantemente para sermos anunciadores do Evangelho. Jesus Cristo que chama a cada um de nós e chama a cada um de nós pelo nome para que sejamos sinais de serviço. E é interessante observarmos no Evangelho de hoje, Jesus Cristo, ao chamar os seus discípulos, chama Simão, a quem deu o nome de Pedro, e vai dando nome a cada um, porque a partir do momento que eu e você assumimos o segmento de Jesus, assumimos também uma nova identidade. Assumimos a identidade do Cristo para a nossa vida, e Jesus Cristo não nos chama, queridos irmãos e irmãs, por aquilo que somos. Jesus Cristo nos chama por aquilo que podemos ser. Eu gosto muito dessa reflexão, sobretudo quando Jesus chama Simão, a quem dá o nome de Pedro. E depois vai dizer a Pedro, sobre esta pedra eu construirei a minha rocha. Jesus Cristo não chamou Pedro, queridos irmãos e irmãs, digo Simão, por aquilo que Simão era. Jesus Cristo chamou Simão por aquilo que Simão poderia ser. O Pedro, que depois vai assumir a missão que Jesus Cristo lhe confia de tomar conta e encaminhar a sua comunidade primitiva. Assim também somos chamados a compreendermos que o chamado de Deus para a nossa vida não é em relação talvez àquilo que somos, mas em relação ao que podemos ser se dissermos sim a Jesus Cristo. Possamos pensar nisso, possamos fazer esta reflexão. O que eu posso ser se eu disser sim a Jesus? Que minha vida pode oferecer e o quanto eu posso ser transformado se eu responder um sim generoso quando o Senhor me chama. Padre, eu não sei quando o Senhor me chama. O Senhor me chama todas as vezes que eu devo amar, o Senhor me chama todas as vezes que eu devo perdoar, o Senhor me chama todas as vezes que eu devo ser anunciador do seu Evangelho. Por isso, o Senhor está chamando eu e você constantemente o tempo todo. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa vida, abençoe o nosso fim de semana que se aproxima, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.